O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Graças a Deus. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão, Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Mais uma vez reunidos para o nosso Evangelho virtual, que ele nos traga equilíbrio e sabedoria. Então, nós saudamos ao nosso Pai maior, esse Pai tão amoroso que nos envolve com a sua luz constantemente. Saudamos a corrente de Francisco de Assis e saudamos todos os guias e mentores que regem a nossa casa. Saudamos a todos os orixás. Saudamos ao caboclo Tupinambá e nos colocamos a serviço dessa corrente. Nesse mês, em especial, nós homenageamos Inhansã e Oxum. Que elas nos tragam forças e fé para que possamos caminhar em direção à nossa evolução. Pedimos que a paz se faça em nosso mundo, mas pedimos também que através da nossa reforma mental possamos ser os mensageiros da paz que este planeta tanto necessita. Pedimos por todos que sofrem, por todos que não enxergam a luz, por todos que não têm fé e nem esperança, e sejam envolvidos na luz que dissipa todas as trevas. Pedimos por todos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos manicômios, nas clínicas psiquiátricas, nos orfanatos, que a luz divina também os envolva, levando paz e amor aos seus corações. Pedimos pelos nossos amigos, mas principalmente pelos nossos inimigos,
que eles nos perdoem as faltas que provavelmente cometemos. Pedimos pelos suicidas e pelos obsessores, que eles sejam também iluminados pelo amor do Pai. Pedimos por todas as crianças do mundo e pelas crianças da creche Santa Clara. E agradecemos mais uma vez a todos os amigos que ajudam a nossa casa, a Casa de Francisco de Assis, a desenvolver seus projetos sociais e o seu trabalho espiritual. Pedimos por todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, cujos nomes estão em nossa mente, que eles possam ser atendidos pela espiritualidade maior. Que a luz do Pai, que habita em nós, transforme e inunde o nosso mundo de paz. Que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, os julgamentos. Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida que usais, com essa vos medirão. Porque vês o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que tens no teu? Hipócrita, tira primeiro a viga de teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. É comum na humanidade o julgamento de nossos companheiros de viagem. Habitual que tudo que não está de perfeito acordo com o nosso modo de entender as coisas seja imediatamente submetido a um tribunal sem apelação, e geralmente condenando. Embora aceitemos com naturalidade o amor que sentimos por alguém, julgamos mal quando vemos qualquer companheiro amando outra criatura. Apesar de nos sentirmos isentos da obrigação de ajudar alguém, logo julgamos e condenamos ao ver que outros, nas mesmas circunstâncias, não ajudam. Achamos que é abuso quando alguém nos solicita certos favores, que pouco antes não hesitamos em fazer a outra pessoa. E assim por diante. São julgamentos precipitados, que olham apenas certas circunstâncias externas. São julgamentos maliciosos, por vezes temerários, emitidos sem conhecimento de causa, e são julgamentos inapeláveis, que não admitem contestação, e geralmente definitivos, dificilmente admitindo nós a possibilidade de voltar atrás. Para esclarecer bem seu pensamento, Jesus traz o exemplo do cisco no olho, comparando-o com uma viga que o julgador tenha no próprio olho. Como poderá alguém que tenha um defeito maior julgar e querer corrigir um defeito menor em seu irmão? Mas é o que frequentemente sucede. Não duvidamos em julgar, sem olhar para nós em primeiro lugar. E o preceito vem a seguir: corrige-te antes, para depois julgardes e corrigires os outros. Lucas acrescenta mais um tópico, depois de assinalar que não devemos julgar a dois: não condeneis para não serdes condenados. Com efeito, nestes casos, o julgamento supõe a condenação. E é isso que deve ser evitado, pois se trata de um produto de nossa vaidade natural, que nos faz sempre julgar melhores e superiores, mais virtuosos e menos defeituosos. Toda essa maneira de agir traz consequências desastrosas pelo karma que adquirimos. Comentário de Torres Pastorino. O ensinamento visa muito a individualidade,
que é avisada de não julgar as personalidades alheias. Jamais podemos saber as causas longínquas e ocultas que levam certas personalidades a ter determinado comportamento. Há casos complicadíssimos que não podem ser compreendidos por quem está fora do problema, não lhe conhecendo os antecedentes. Casos de amor que condenamos e que por vezes são resgates kármicos. Casos de desvios na moralidade que constituem experiências indispensáveis à evolução do espírito. Casos de homicídio que podem representar libertações definitivas a mentalizações insistentes de vidas pretéritas. Tudo isso ao lado de outros casos idênticos na aparência e que realmente constituem quedas enormes e involuções morais e espirituais, a criar dolorosos resgates. Como podemos julgar se não temos em mãos os dados para armar a equação desses casos que temos sob os olhos? Qualquer julgamento é perigoso e temerário, arriscando-nos a ser injustos e a acarretar contra nós pesados débitos, não apenas pela divulgação do que imaginarmos, como sobretudo pela criação de formas mentais que coagirão aqueles sobre os quais lançamos nosso julgamento. A obrigação, portanto, de nossa individualidade é primeiramente colocar a própria personalidade na linha certa, a fim de poder progredir em paz. Nada temos que ver com os outros, a não ser amá-los e a eles servir, sem levar em conta jamais qualquer ato ou palavra por eles realizada ou emitida. Eduquemos de tal forma a nossa personalidade que a habituemos a desculpar sempre, embora as aparências estejam todas contra o infrator. Acostumemo-nos a perguntar, neste caso, como teria agido eu? E depois nos coloquemos na posição de observadores e tornemos a indagar. E neste caso em que me acho, como agiria Jesus? Veremos que com esse modo de agir, deixaremos de fazer qualquer julgamento. Essa foi a ordem taxativa de Jesus, que continua sendo nosso mestre inefável e sábio. Então, o Evangelho falando sobre julgamentos. Nesta parábola, Jesus indaga como podemos ver um cisco no olho de nosso irmão e não ver a viga que está no nosso. Como podemos nos achar capazes de julgar se ainda estamos cheios de imperfeições? Adquirimos o péssimo costume de julgar o tempo inteiro. A cada momento de nossas vidas, estamos a julgar algo ou alguém. Reparamos a roupa que não cai bem, o corpo que não segue os padrões estabelecidos pela sociedade, a orientação sexual, o time, as escolhas, a vida, tudo. Só não percebemos que esses julgamentos passam pelos nossos preconceitos. E onde há preconceito, não há capacidade real de julgar. Devemos entender que não somos perfeitos. Como disse Jesus, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não percebemos que se estamos reparando as imperfeições dos outros, é porque elas ainda habitam em nós. Julgamos e condenamos sem apelação, expressando a nossa rigidez interna, a nossa prepotência em achar que sempre temos razão. Ao julgar indevidamente e comentar este julgamento, a tal da maledicência, lançamos energias densas e pesadas em todos que participam dessa conversa, dessa situação. Muitas vezes estamos com raiva, com inveja e também com um certo desdém. Neste caso, uma espécie de magia mental negativa se despreende de nós, podendo atingir o outro.
E sabemos que todo o mal que é lançado, um dia retornará para quem o lançou. Criamos então um karma. Veja que ironia, justamente aqueles que julgamos sem saber quais processos kármicos que estão enfrentando, então aqueles que julgamos sem base nenhuma, serão os que, quando reencarnarmos, estarão ao nosso lado, para que este nó, este karma, seja dissolvido. Podemos parar para pensar quantos pequenos ou grandes nós encontramos na nossa vida atual. Quantos pequenos ou grandes karmas ainda temos que quitar. Neste processo de transição que o nosso planeta passa, nessa separação do joio e do trigo, ouvi um termo que me chamou muito a atenção: os exilados da Terra, porque muitos não retornarão quando a Terra for um planeta em regeneração. Não é hora de criar mais karmas, é hora de aprender a amar o próximo como a si mesmo. Antes de julgar qualquer situação, devemos primeiro fazer uma análise do nosso próprio comportamento e corrigi-lo. E só depois, que nada mais precisar de correção em nós, quando tivermos atingido a perfeição, poderemos julgar o próximo. Concluindo, podemos entender que julgar é mais fácil do que lutar para que a transformação de todos se concretize. No dia em que formos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, seremos uma fonte de amor absoluto, e o amor real nada julga, porque entende o lento caminhar de cada um na estrada evolutiva. Que a força de todos os orixás nos abençoe, nos ilumine e nos faça amadurecer, de modo que a nossa vibração seja compatível com a luz que reinará na Terra no futuro. Graças a Deus. Oração de São Francisco. Senhor, faz de mim um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.